Boa noite, bem-vindos a mais uma grande entrevista no Porto Canal. Ele diz que os bairros são o seu Ohio, numa alusão a Barack Obama, que nos últimos dias da campanha presidencial visitou 14 vezes aquele Estado norte-americano. E há quem compare a sua caminhada, a candidatura à Câmara Municipal do Porto à do Rio em 2001. Connosco hoje temos um médico, um deputado socialista, um ex-secretário de Estado, Manuel Pizarro, e candidato à Câmara Municipal do Porto. Boa noite, bem-vindo ao Porto Canal. Boa noite, é um prazer estar aqui no Porto Canal. O prazer é todo nosso. Acha que a Câmara lhe vai cair nas mãos como aconteceu com o Rui Rio? Não, cair nas mãos não vai seguramente. Eu estou convencido que vou ganhar as eleições para a Câmara do Porto, mas acho que vou ganhá-las por mérito do trabalho imenso que tenho vindo a fazer nos últimos meses, de contacto com os cidadãos do Porto e de envolvimento de milhares e milhares de cidadãos do Porto que eu estou a procurar que se reconciliem com a política. As pessoas estão hoje, muito compreensivelmente, muito zangadas com a política e com os políticos, porque o seu dia-a-dia é um dia-a-dia de grande sofrimento. E eu estou a procurar contrariar isso, chamando as pessoas a uma participação ativa. Acho que este esforço, numa cidade como o Porto, de gente tão mobilizada, vai dar frutos no dia das eleições. E reza para que o Governo não caia? É um trunfo estar na oposição? Não rezo por coisas assim tão terrenas, mas a verdade é que a situação política nacional vai contribuir para o resultado das eleições autárquicas. Há um candidato que é manifestamente um representante direto do Governo na região e há um outro que tem o apoio de um dos partidos do Governo. Portanto, há dois candidatos do espaço do centro-direita que está atualmente no Governo e não é apenas o que o Governo faz ao país. É que o Porto é duplamente penalizado pela ação deste Governo. É penalizado, como são todos os portugueses, por um Governo que é completamente insensível ao sofrimento desigual que as suas políticas provocam, mas é um Governo que ainda por cima é de um centralismo que eu nem consigo classificar, acho que é doentio. É um Governo que decide sempre tudo contra o norte do país e contra o Porto. E se ganhar no Porto, tendo em conta que tem dois candidatos, como disse, que são apoiados pelo Bloco Central, pelo Governo, PSD, CDS, pela direita, acha que o Governo deve demitir-se? Eu acho que nós não devemos tirar eleições nacionais dos resultados das eleições autárquicas. Eu acho é que o Governo as vai tirar. Isto é, eu acho que as consequências políticas de um Governo que está hoje profundamente isolado na sociedade portuguesa, que tem contra eles não apenas a oposição política, mas o mundo do trabalho, o mundo das empresas, o mundo das universidades, muitos dirigentes dos próprios partidos do Governo se pronunciam quase diariamente contra as políticas do Governo. Acho que uma derrota nas eleições no Porto será fatal ao Governo do PSD e do CDS. Muito bem. Porquê é que se candidata? Porquê é que é ser candidato à Câmara do Porto? Teve que se impor, suscitou algumas divisões internas no PS Porto, enfim, não é ou não era uma personalidade com grande reconhecimento público. São muitos óbitos para uma candidatura só. Porquê? Porquê é que se candidata? O que é que o move? Eu não estou inteiramente de acordo com essa análise. Eu acho que se há notícia nestas eleições, notícia pela novidade, é a unidade do Partido Socialista. No Porto era muito frequente haver uma grande desunião no PS. Eu acho que desta vez há uma união quase absoluta do Partido Socialista. Olha que não foi o que ocorreu nos jornais, há muitos títulos nos jornais, inclusive falando sobre a sua... O Partido Socialista é um partido plural. As pessoas têm o direito, e eu até diria têm o dever de exprimir a sua opinião. E até se formar uma decisão, é normal que haja algumas divergências de opinião. Mas se vir, tem havido um ambiente de enorme unidade e de enorme consenso em torno da minha candidatura. Mas continua a não responder. Vamos lá ao essencial. Porque é que é um candidato? Eu sou um portuense apaixonado pela minha cidade. Eu vivi toda a minha vida no Porto, estudei nas escolas públicas do Porto, fiz o curso na Faculdade de Medicina da nossa cidade, sou médico no Hospital São João e tenho um consultório na Ordem da Trindade, mesmo no coração da cidade, e vivo os problemas do Porto. Tenho uma ambição para esta cidade. Eu acho que... Pode dizer o mesmo Rui Moreira, por exemplo? Sim, mas isso... Quer dizer, não é médico, mas pode dizer... Terá que lhe perguntar a ele. Eu dou a minha resposta. Cada um tem o direito de dar a sua e imagino que todos quererão o bem da cidade. Agora, o candidato me tenha uma enorme ambição. Sabe que corre muito que a sua candidatura não descola. Que é morna, que não tem ideias novas, que não tem isso significa força e garra. Isso que só pode fazer esse comentário que anda completamente distraído e arredado da minha candidatura. Olha, o que acontece no dia-a-dia das saídas que eu faço, das saídas que eu faço aos tais bairros, aos sítios populares do Porto, é um enorme entusiasmo, um enorme carinho que eu tenho sentido em torno da minha candidatura, porque eu acho que as pessoas estão a perceber esta mensagem de alguém que, sendo um cidadão que não é inteiramente um político, eu sou um político, mas não sou apenas um político, mantenho a minha atividade profissional como médico, é uma pessoa que se quer dedicar a um esforço para melhorar o Porto. Eu acho que a principal diferença, do ponto de vista prático,
é que eu acredito que esta cidade foi sempre grande ao longo da sua história por estimular a participação das pessoas e das instituições. E eu acho que o Presidente da Câmara do Porto tem que ser uma espécie de fermento que faz com que a iniciativa destas pessoas, das pessoas do Porto, dos cidadãos desta identidade de participação, de garra, de energia, tenham um espaço para dar o seu contributo para a cidade e para o país. Deixe-me lembrar-lhe um slogan de Elisa Ferreira, que foi a candidata do Partido Socialista em 2009. E o slogan era por um Porto para todos. O seu hoje é um Porto por todos. Não há muita originalidade. Pois talvez essa seja uma necessidade que se mantém de forma absolutamente imperiosa. Nós temos uma cidade muito marcada pela pobreza e pelas desigualdades. Há 20 mil desempregados no Porto. Há 13 mil famílias que sobrevivem graças ao rendimento social de inserção. Mas a Câmara não é um empregador, não é? Quer dizer, é um empregador, mas não pode... A Câmara pode fazer muita coisa para dinamizar a economia da cidade. Aliás, essa será a minha prioridade. A minha prioridade é uma prioridade clara. É uma Câmara que seja uma charneira, que seja o fermento de um conjunto de iniciativas para desenvolver a economia e o emprego na cidade do Porto. E tenho muitas propostas concretas que poderão contribuir para que isso seja uma realidade e todas as minhas políticas serão pensadas em função da capacidade de gerar emprego sustentável, naturalmente, e de gerar, através da criação de emprego, coesão social na cidade. Não teme que uma boa parte do eleitorado natural do PS se sinta atraído pela candidatura do Rui Moreira? Isso seria uma atração contra a natura, porque a candidatura do Rui Moreira, que eu respeito e que eu considero, enfim, uma personalidade da cidade, é uma candidatura do espaço político do centro-direita e que tem, aliás, o apoio do CDS. Está surpreendido com o número de apoiantes que ele tem? Tem gente com muito peso, muito vulto a apoiá-lo. Mas esse número de apoiantes, ele tem personalidades muito qualificadas que o apoiam, como eu tenho na minha candidatura. Jantei na passada segunda-feira com cerca de meia centena de professores catedráticos da Universidade do Porto, entre os quais vários diretores de faculdades que apoiam a minha candidatura. Há muitas personalidades notáveis da cidade que apoiam a candidatura socialista e, neste caso, a minha candidatura à Câmara do Porto. Eu acho que as personalidades que apoiam a candidatura do Dr. Rui Moreira confirmam a minha análise. No essencial, são personalidades do espaço político da direita, embora sejam personalidades muito importantes da cidade. Eu não distingo a qualificação das pessoas pelo seu espaço político, mas é uma constatação. Portanto, não receia que as duas candidaturas, as duas figuras de peso da cidade, como seja o caso Rui Moreira e de Luís Filipe Menezes, de alguma forma subalternizem a sua candidatura? Não. O Porto tem um enorme peso, o Partido Socialista tem no Porto um enorme peso e eu tenho um peso específico nesta eleição que acho que augura uma vitória eleitoral do Partido Socialista. Eu estou convencido que os próximos dados vão paulatinamente confirmar esta minha opinião. Sabe que nunca vi, enfim, pode-me ter passado alguma coisa ao lado, mas nunca vi nem nenhuma entrevista sua, nem nenhuma declaração, nenhum ataque direto ou indireto a Rui Moreira, excetuando dizer que ele é apoiado por um candidato que está no arco. Isso não é um ataque, é uma constatação. É uma constatação. Diz que é uma constatação. Isto deve-se. Há uma espécie de pacto de não agressão entre os dois? Não, se vir as minhas entrevistas, as minhas declarações, eu quase que não faço ataques aos meus adversários. Nem acho que isso seja muito útil para as pessoas. Eu espero que as pessoas votem em mim pela qualificação das propostas políticas que eu faço, que são muito distintas das propostas dos outros candidatos, e não pela virulência dos ataques que eu dirijo aos outros candidatos. Acho que esse é um debate, a vida política portuguesa está sempre marcada por esses ataques violentos de uns contra os outros, que eu acho que são pouco úteis à percepção das pessoas sobre, mas afinal o que é que este cidadão quer fazer se for Presidente da Câmara do Porto? Isso não se distingue pelos ataques que eu faço aos outros candidatos. Aplica esse princípio a Rui Rio, porque uma coisa que não está a acontecer nesta campanha por parte de nenhum dos candidatos é fazer uma avaliação do que foram os 12 anos, meia geração, como se diz agora, do que foram os últimos 12 anos da Câmara Municipal gerida por Rui Rio. O que eu lhe pergunto é se acha mesmo que Rui Rio tem assim uma herança tão boa que não há nada a apontar. Eu de si ouvi muito pouco. Qual é o balanço que faz? Há muitas. Eu acho que o balanço global destes 12 anos é um balanço muito negativo, em que a cidade do Porto se atrasou do ponto de vista económico, do ponto de vista da coesão social, do ponto de vista político. Agora, eu estou mais concentrado nas propostas para o futuro do que na reflexão sobre o passado. Isto não é um concurso para professor de História da Faculdade de Letras, com muito respeito pelo curso de História. É uma eleição de um candidato que ambiciona liderar a cidade na próxima década. E é para esse combate que eu me preparo, mais do que para
estar apenas concentrado na crítica sobre o passado. Claro que nós temos uma análise sobre o Presidente da Câmara com aspectos positivos e muitos aspectos negativos. Diga-me 3 aspectos positivos e 3 aspectos negativos. Então, há 3 aspectos positivos, é muito fácil. As contas da Câmara estão equilibradas, a Câmara paga as suas contas a tempo e horas. Eu acho que esse é um aspecto muito positivo que eu valorizo. Eu acho que contas à moda do Porto são um bom princípio para a Câmara Municipal da nossa cidade. Acho que isso orgulha todos os portugueses. Também usa esse para piscar o olho ao que diz que acontece do lado de lá na Câmara de Gaia. Não, ao que acontece manifestamente do lado de lá, mas enfim, francamente eu estou a analisar, estou a responder à sua pergunta sobre os aspectos positivos da Câmara do Porto. O esforço feito na requalificação dos bairros. Falta fazer muito, mas eu reconheço que há uma melhoria na situação de muitos bairros sociais da cidade. E o terceiro aspecto, o início de um processo de reabilitação urbana. Também eu considero que ela devia ser muito diferente, mas não deixe de valorizar o que foi feito nessa matéria. E o que é que aponta como menos bem conseguido ou negativo? O completo isolamento da Câmara em relação aos cidadãos e às instituições do Porto. A Câmara parece que vive à margem da cidade. Eu considero que isso é talvez o aspecto mais negativo e o que eu mais queria transformar. Depois a hostilidade ao mundo cultural do Porto, que é, além de tudo mais, um absoluto erro. Porque se há coisa distintiva e importante no Porto, é a aposta na cultura, o envolvimento dos agentes culturais, quer naquilo que representam simbolicamente, quer na capacidade de atração do turismo e de desenvolvimento da atividade económica da cidade. Acho que a cultura é uma área essencial e depois há um tratamento em relação às pessoas que têm maiores dificuldades sociais, que é um tratamento que é estigmatizante, de separação dessas pessoas. Há muitas medidas. Eu já elogiei alguns aspectos das obras nos bairros. Está a falar do bairro do Aleixo, por exemplo? Do bairro do Aleixo. Estou a falar de um que se passa no Centro Histórico do Porto. Que era contra, não é? É contra a solução de demolição do bairro do Aleixo é uma solução. Se a justificação para demolir o bairro do Aleixo é combater o tráfico e o consumo de droga, eu anuncio já aqui, por antecipação, que vai falhar. Porque isso, como é evidente, os traficantes de droga vão mudar o seu negócio para outros sítios. Isso quer dizer que se chegar à presidência e puder, e ainda for a tempo de evitar a demolição de mais torres, que fará? Isso depende das circunstâncias do contrato que está estabelecido e que já está em parte executado. Eu não vou comprometer com isso sem conhecer com detalhe qual é a situação do contrato. Agora, o que sei, vou ter que lidar com um problema. É que no dia em que a Torre 1 for demolida, haverá uma mudança do tráfico de droga para outras zonas da cidade, o que quer dizer que não se vai resolver problema nenhum, nem de combate ao tráfico, nem de proteção dos consumidores de droga, que são pessoas doentes e que elas e as suas famílias precisam de apoio médico e de apoio social. A droga é um flagelo terrível que infelizmente não se pode combater com a simplicidade de demolir o espaço onde esse tráfico é realizado. Seria bom demais que assim fosse, mas eu queria dar-lhe outro exemplo, que foi ao longo destes últimos anos a expulsão de muitos moradores que resistiam no centro histórico, em muitos casos em casas que são propriedade da Câmara, e que foram expulsos do centro histórico para os bairros da periferia, de forma que eu considero que é muito desumana. E esse tipo de divisão social da cidade entre os que têm e os que não têm, os que podem e os que não podem, é algo que eu acho que é uma marca muito negativa que fica desta gestão. Não acha que é uma cidade que precisa de mais de uma centena de individualidades para assinar um grito de revolta? Estou a falar das verbas em dívida pelo Governo à Sociedade de Reabilitação Urbana. Mas uma cidade que precisa de uma centena de individualidades para pedir ou para exigir o pagamento de 2,5 milhões. Repito, 2,5 milhões, 2,4. Não bateu no fundo, quando é preciso tanta gente para tão pouco, aparentemente tão pouco. Quem tem que se envergonhar disso não é a cidade. Quem tem que se envergonhar disso é o Governo. O Governo do PSD e do CDS, que não cumpre compromissos elementares e que vai mentindo descaradamente, vai arranjando desculpas após desculpas para não cumprir em relação à cidade. Mas não é só esse o caso. É o assunto da autonomia do Porto de Leixões, que está comprometida. É a forma como foi feita a privatização da ANA, não respeitando uma autonomia que era indispensável no aeroporto de Sá Carneiro, que é hoje um dos principais motores do desenvolvimento económico do Porto e de toda a região norte. Foi o que se passou com o corte de 30% do financiamento à Casa da Música, quando ao Centro Cultural de Bem só foram cortados 20%. Nestas questões todas está de acordo com o outro candidato do PSD, Luís Filipe Menezes. Ele também escreveu, inclusive, uma carta quando foi anunciada esta assinatura. Se você está-me a contar uma novidade, olha que a impressão que eu e acho que todos os portuenses temos no último ano e meio é que o Dr. Menezes se transformou numa espécie de comissário do Governo na região
na região do Porto e que tem aceite de forma absurdamente silenciosa uma série de ataques violentos que o Governo tem feito ao Porto. Agora, claro, estamos em véspera das eleições e tratar-se-á de lavar um pouco a cara e de procurar disfarçar o mal que se tem feito à cidade, porque eu acho que isso, além de tudo mais, é uma questão de dignidade do Porto e da cidade, e é por isso que eu me associei, aliás, à carta que essas personalidades escreveram ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Primeiro-Ministro, chamando a atenção para que há limites para a falta de respeito para com a cidade do Porto. Diga-me uma coisa, voltando ainda à velha questão dos candidatos e à lei dos mandatos. O senhor é deputado do Partido Socialista. Acha normal que uma lei feita pelos deputados da Nação tenha que ser clarificada pelo Tribunal Constitucional? Defenderia que fossem os deputados a fazer isso? Eu, há muito tempo, quando ainda não tinha anunciado a minha candidatura à Câmara do Porto, defendi que era mais fácil, a partir do momento em que havia dúvidas, era mais lógico que a Assembleia da República tivesse assumido as suas responsabilidades e tivesse promovido a clarificação da lei. O PSD não quis avançar com esse processo. É uma responsabilidade que lhes cabe a eles. Eu não vou agora comentar esse assunto. Eu acho que esse assunto está agora no foro judicial e aquilo que direi é apenas que todos os cidadãos, e também os políticos, que são cidadãos, têm que respeitar as decisões dos tribunais, sejam elas quais forem, e que estou muito satisfeito por eu não ter esses problemas. Olha, eu estou completamente concentrado na construção do meu projeto político para o Porto e na sua difusão junto da cidade e na sua afinação, ouvindo os cidadãos e as instituições do Porto. Em vez de, felizmente, não tenho que perder tempo com processos judiciais e com outras coisas que me desviariam as atenções para algo que eu considero que é secundário. Deixe-me falar pegando no seu projeto. Há duas dominantes nos discursos de todos os candidatos, todos, à Câmara Municipal do Porto. Uma é a requalificação, portanto toda a gente tem a panaceia da requalificação, vamos requalificar a cidade. E a segunda dominante é que ninguém fala do metro do Porto, como se fosse uma inexistência, não tivesse importância nenhuma. O que eu lhe pergunto a si é se tem alguma proposta ou se acha que é viável, tendo em conta os tempos de crise, falar em construção de novas linhas, por exemplo, para o metro do Porto, ou se isso, por simplesmente, é um assunto que tem de ser encerrado. O assunto da requalificação, deixe-me lá voltar, também eu, é um assunto central. É um assunto completamente central para a cidade, até porque é, do ponto de vista do curto prazo, uma das atividades económicas que pode ser mais geradora de emprego. E lá voltarei eu à minha prioridade, a emprego. Como é, eu, por exemplo, olho para a recuperação do mercado do bolhão, do ponto de vista da possibilidade de criação de mais de 300 postos de trabalho, com a requalificação rápida e relativamente pouco onerosa do mercado, permitindo aumentar as atuais 80 bancas para cerca de 300 bancas e com isso criando muitos postos de trabalho e com um programa que apresentei esta semana para que os jardins dos bairros da cidade passem a ser espaços de jardim, efetivamente, e não um descampado ou abandono como são hoje na maior parte dos bairros sociais. E daí até um número, que acho que é um número que eu próprio descobri, que eu não tinha conhecimento. Nos jardins dos bairros do Porto estão escondidos 70 hectares de possível espaço verde. É um parque da cidade que está ao abandono. Nos jardins dos bairros, é mais ou menos a área do parque da cidade. Mas vamos à questão do metro. Claro que todos nós, eu considero que o desenvolvimento da rede pública de transportes é muito importante e que o metro é estrutural nesse desenvolvimento. Eu não posso ignorar as circunstâncias, aí sim, as circunstâncias financeiras do país e da empresa da Metro, onde eu acho que todos os governos, incluindo o governo do PS, do qual eu fiz parte, têm responsabilidade por não se ter resolvido o problema do custo do investimento da empresa da Metro. A empresa da Metro do Porto é quase autossustentável na operação, é uma performance magnífica, mesmo numa comparação internacional, mas depois tem um prejuízo enorme, porque há 2,5 mil milhões de euros de investimento na construção da rede que nunca foram resolvidos e, claro, os custos financeiros desse investimento são gigantescos. Ainda assim, eu acho que a estratégia que devemos organizar é não a de defender uma segunda fase da rede de metro com um investimento muito grande, mas a de continuar a desenvolver a rede do metro com pequenas intervenções, linha a linha, com custos que possam ser financiados. Eu acho que a prioridade é ter uma linha fora do Porto, mas eu acho que o Presidente da Câmara do Porto tem que ambicionar mais do que falar apenas para a cidade do Porto. Eu acho que a primeira prioridade é a linha Senhora da Hora, São Mamede em Festa, Hospital São João, que vai fazer uma componente radial e que vai transportar muitas pessoas. E depois a segunda prioridade, do meu ponto de vista, é a linha do Campo Alegre, que também descongestiona a linha da Senhora da Hora à Trindade e que permite apanhar toda a zona universitária de todo esse polo universitário que fica na zona do Campo Alegre e todos aqueles bairros sociais do Lordelo do Ouro. Não acha que isso seja possível no próximo mandato, ou acha?
Acho que podemos fazer muito trabalho que viabilize a aprovação desses projetos no contexto de um financiamento comunitário. É o único que me parece possível de viabilizar estas evoluções. Tendo em conta a realidade do país e da Europa, não com certeza nos próximos 10 anos. Não, eu julgo que é possível fazer estes investimentos. Se nós abandonarmos a ideia de uma segunda fase com 5 ou 6 linhas que custará 1.000 milhões de euros, acho que isso não é possível. Se nós nos selecionarmos em 2 ou 3 linhas específicas que resolvem problemas muito importantes e que vão fazendo crescer a rede do metro, eu recordo que foi já assim que foi feito o último investimento na rede do metro, no prolongamento da rede do Estado do Dragão até Rio Tinto. Foi um investimento isolado, apesar de tudo, num montante que se torna suportável se for apoiado por fundos comunitários. Eu acho que a cidade e a região se deviam concentrar nisto, em definir quais são as prioridades de linhas que aumentassem o metro. O metro é estruturante para o Porto e é um grande projeto da última grande governação metropolitana socialista do Porto, liderada pelo meu camarada Fernando Gomes. Que é o seu candidato de eleição. Foi o seu presidente de eleição. Eu acho que o Fernando Gomes foi um presidente que honrou a cidade e honrou a região e que nós ainda hoje, muito do que olhamos que corre bem no Porto, corre bem graças a esse lastro dessa governação socialista na década de 90. Olha, o metro do Porto é um belíssimo exemplo desse lastro. Já falamos aqui da Junta Metropolitana de Porto, já li que gostaria de se candidatar à Junta. Acha que hoje, mais ou menos, tendo em conta, não fujo muito à verdade, tendo em conta que, enfim, as CIM, as comunidades intermunicipais, foram chumbadas pelo Tribunal Constitucional, portanto, essa entidade que iria mexer um bocadinho nas regiões, ou pelo menos serviria para não avançar com as regiões, não passou no Tribunal Constitucional, portanto, ficou para as calendas. As regiões em tempo de crise são uma coisa que ninguém quer ouvir falar, não é? Com o endividamento das autarquias generalizado um pouco por todo o país, ninguém quer ouvir falar das regiões. Acha que a Junta Metropolitana do Porto pode ser um passo, recuperar essa ideia, que é uma ideia de resto de Guterres, pode ser um passo para a autonomia e para criar um lastro que dê futuro a uma região? Eu, como Presidente da Câmara do Porto, procurarei, tanto quanto possível, envolver quer a área metropolitana, quer a região. E fazê-lo em diálogo. Eu acho que nós não podemos fazer isto. Claro, o ideal era que houvesse um enquadramento institucional adequado. E eu não vou desistir de falar da regionalização, porque nós podemos dar... A opinião pública pode ser intoxicada com muitos exemplos negativos, mas deixe-me já agora dar-lhe um positivo. A nossa vizinha região da Galiza, quando foi a adesão à União Europeia em 1985, há um quarto século, tinha índices de desenvolvimento mais atrasados do que o norte de Portugal. Agora, 25 anos depois, a Galiza tem 90% do rendimento per capita da União Europeia e o norte está em 65%. As regiões em Espanha é um bocadinho como a nossa região autónoma da Madeira, estão todas endividadas. A Galiza tem um baixíssimo endividamento. Isso é verdade que pode usar com justiça a Madeira como um exemplo de despesismo e de endividamento. Eu posso lhe responder com os Açores, como um exemplo de desenvolvimento harmonioso, sem excesso de endividamento e sem despesismo. Está a falar disso porque é uma gestão PSD? Não, apenas constatando os números. É claro que talvez isso não aconteça por acaso, mas a verdade é que são os números que o mostram, porque eu também já elogiei a gestão financeira da Câmara do Porto, que é do PSD, portanto não é verdade que eu faça essa distinção em função dos partidos. Agora, eu acho que o Presidente da Câmara do Porto tem que servir também aqui de fermento de coesão, de cimento de coesão da área metropolitana. E tem que aceitar com coragem e com determinação falar em nome da área metropolitana, em nome da região e unir os outros autarcas e ter uma atitude de abertura em relação aos outros autarcas e de diálogo em relação aos outros autarcas. Agora, claro, para isso tem que pôr o Porto e o Norte à frente do seu partido, como eu tenciono fazer. Portanto, acha que a Junta Metropolitana pode ser essa entidade supramunicipal a abrir esse caminho? Acha que devia ter mais poderes? O enquadramento institucional é mau. A Junta Metropolitana devia ter eleição direta para ser mais fácil assumir essa voz. Mas eu acho que nós não nos podemos desculpar com esse enquadramento. Temos que aproveitar as oportunidades que temos. Não podemos ficar a chorar porque não há regionalização, porque a Junta não funciona como devia. Temos que fazer com que ela funcione melhor e eu acho que sou a pessoa adequada porque tenho capacidade de diálogo e capacidade de decisão para promover esse funcionamento mais ativo e mais interventivo da Junta Metropolitana. Feira do Livro do Porto. Vai ser inaugurada, alguns em maio de 2014, com a minha presença enquanto Presidente da Câmara Municipal. Corridas da Boa Vista, vai ou não vai? Corridas da Boa Vista são uma iniciativa, o que me divide da atual gestão municipal é o que ela não fez, não é o que ela fez.
Eu não simpatizo muito com o desporto automóvel, mas eu acho que isso não pode ser o critério. O critério tem, se as corridas são úteis à cidade, temos que fazer com que elas continuem. Agora temos que fazer com que a montagem e a desmontagem sejam muito mais céleres do que são hoje, onde as ruas ficam semanas e semanas bloqueadas com esse processo, e temos que fazer com que a despesa pública nesse domínio se reduza. Movida do Porto, é a favor ou contra? Completamente a favor, sendo certo Então o que é que a faz Movida... com as pessoas que se queixam? A Movida precisa de um esforço de regulação e tem problemas que são problemas muito simples, que só não se resolvem por completa ausência da Câmara Municipal do Porto em relação à assunção das suas responsabilidades. Eu dou-lhe um exemplo, a limpeza. A limpeza em todos os espaços europeus onde há Movida noturna têm brigadas de limpeza que andam de madrugada para limpar. Eu nem percebo. Esse problema parece-me simples de resolver e tem problemas muito difíceis. O mais difícil é a compatibilização do ruído com o descanso dos moradores que continuam a resistir nessa área do Porto. Eu acho que nós temos que avaliar isso caso a caso. Os casos devem ser tratados com respeito por essas pessoas, mas não são muito numerosos. Uma intervenção cuidadosa permitia, porventura, resolver cada um deles. Estamos mesmo a chegar ao fim. Doutor, diga-me uma coisa, se for Presidente da Câmara Municipal do Porto e o Futebol Clube Porto for campeão, suponho que vai abrir as varandas da Câmara à comemoração dessa vitória. Claro, eu acho e fica com os jogadores na varanda ou vai lá para baixo comemorar? Eu acho que é bom que o mundo da política e o mundo do futebol vivam com separação, mas não faz nenhum sentido que a Câmara do Porto não se orgulhe dos sucessos desportivos dos seus clubes todos e, designadamente, do maior dos clubes do Porto, que é o Futebol Clube do Porto. Portanto, eu tenciono abrir as varandas da Câmara, aparecer com os jogadores na varanda por breves instantes para os cumprimentar e descer para comemorar com o povo do Porto, como, aliás, fiz este ano, quando foi a vitória do Futebol Clube do Porto nesse magnífico e bem disputado campeonato nacional que acabamos de vencer. Muito bem, muito obrigado por ter vindo ao Porto Canal. Foi um prazer. Foi a entrevista com o Manuel Pizarro. Nós voltamos para a semana com o candidato Rui Moreira. Boa noite, obrigado por ter estado connosco.